Bom, estamos de volta, né, na segunda videoaula de hoje. Agora a gente vai ver a parte 1 do movimento retilíneo uniforme. Semana que vem a gente dá a sequência na parte 2. Lembrando a todos que essa aula está sendo preparada para o ensino remoto emergencial do Cefet 2020 e a reprodução ou publicação desse material em qualquer outro contexto não está autorizado. Então a gente tinha parado nossa discussão nos conceitos de velocidade média e velocidade instantânea, né? São conceitos parecidos, mas diferentes, porque na velocidade média você pode considerar qualquer intervalo de tempo que você queira, e já na velocidade instantânea você precisa tomar um intervalo de tempo extremamente curto, né? Tendendo a zero. E aí a gente entra na definição do movimento mais simples da física, que é o movimento retilíneo uniforme, famoso MRU. Da definição, o próprio nome já diz, né, um pouco do que é. Então, na própria definição, a gente significa retilíneo, né, movimento em linha reta, e o U de uniforme se refere ao fato da velocidade ser constante nesse movimento. Agora, o fato da velocidade ser constante no movimento retilíneo uniforme traz para a gente uma simplificação enorme. Qual é? Se um carro, por exemplo, ele mantém a mesma velocidade o tempo todo, do início ao fim do seu movimento, o que vai acontecer com a velocidade média desse carro? Vai ser igual à velocidade instantânea do carro que não mudou hora nenhuma, né? Então isso traz para a gente que no MRU, cuidado, isso vale para o MRU, a velocidade instantânea será igual à velocidade média do carro. E aí eu posso dizer que a velocidade V, aqui não tem o subíndice M, então eu estou falando da velocidade, não da velocidade média. Eu posso falar que a velocidade é igual a ΔX, deslocamento dividido por ΔT, pelo intervalo de tempo, para qualquer intervalo de tempo que eu queira. Na verdade, eu pego qualquer intervalo de tempo, eu estou falando de velocidade média. Mas no MRU, como a velocidade instantânea ou simplesmente velocidade, como a velocidade é igual à velocidade média, eu posso usar essa fórmula, essa equação, considerando um intervalo de tempo qualquer, para a velocidade e chamar isso de velocidade e não de velocidade média, né? Então isso vai simplificar demais a vida, né? Porque, por exemplo, a primeira coisa que a gente pode pegar aqui é o seguinte: se você pega esse ΔT e passa multiplicando a velocidade, você tem a equação que ΔX, o deslocamento do carro, vai ser igual a velocidade vezes o intervalo de tempo, né? Então o carro vai ter um deslocamento que vai ser dado pela multiplicação da velocidade pelo intervalo de tempo que ele deslocou. Isso daqui é o análogo aí, para quem já fez cursinho, essas coisas, é o tal do D igual a VT, né? Que alguns chamam aí no decoreba de Deus vê tudo, né? Então seria o análogo disso, porque no MRU, como o carro não vai inverter o sentido da sua velocidade, o deslocamento vai coincidir com a distância, seria o D, né? A velocidade é o V e o tempo, no caso aqui a gente está chamando de intervalo de tempo, né? Agora vamos esquecer esse negócio de Deus ver tudo, porque isso daí não é formal, tá, gente? Isso daí não dá conta do referencial, isso daí não dá conta do sentido. Então, por exemplo, o deslocamento ele pode ser negativo se o carro estiver deslocando para a esquerda, e a velocidade também pode ser negativa se o carro estiver deslocando para a esquerda. A gente viu na aula anterior um exemplo de velocidade média, o caminhão estava indo para a esquerda e a velocidade deu menos 50 km por hora, ele estava indo para a esquerda. Então, nesse formalismo que a gente está usando,
você tem a questão do sinal, podendo ser positivo ou negativo, indicando o sentido do movimento. E no decoreba, do Deus vê tudo, você não tem isso, né? Então vamos fazer a coisa do jeito mais formal, matematicamente falando. Então vamos lá, vamos seguir. Daqui a gente vai chegar numa função importante, que é a função da posição em relação ao tempo. Então vamos lá em cima, ó. Velocidade é ΔX sobre ΔT. ΔX é x menos x0. E ΔT é o tempo final menos tempo inicial. Então, se eu passo multiplicando aqui, t menos t0, passo multiplicando a velocidade, o que eu vou ter aqui embaixo? Eu vou ter que o x menos o x0 que sobrou vai ser igual ao produto da velocidade vezes o ΔT que você passou multiplicando. Então, eu tenho agora esse x0, que está com sinal negativo aqui. Você pode somar x0 de ambos os lados da equação, né? Ou então, no macete aí, né? Passa ele para o outro lado e troca ele de sinal. Então, você tem que x é igual a x0 mais v, velocidade, vezes o intervalo de tempo, t menos t0. E aí, na física, a gente vai fazer uma escolha que é muito comum, tá? A gente vai arbitrariamente chamar o tempo inicial, que é o nosso t0, a gente vai definir ele como zero, né? Então, sempre que a gente estiver estudando o movimento, aquele instante inicial, que normalmente você sabe alguma informação daquilo, a gente batiza aquele relógio ali, a gente zera o relógio ali. E aí a coisa fica muito simples, porque se você zera o t0, a equação fica x igual a x0 mais vt. O que isso significa? Que a posição inicial, a posição do carro no tempo t vai ser igual à posição inicial do carro, a posição do carro no tempo zero, né? Mais a velocidade do carro vezes o tempo. Agora, o tempo, ele no fundo já é um intervalo de tempo, né? Porque o tempo inicial foi batizado de zero, então o tempo futuro t, no fundo, foi o tempo que passou, né? Entre o tempo inicial e o tempo futuro. Então, a posição final do carro é igual à posição inicial dele mais Vt. Tomando cuidado que se você tem um referencial, a posição, tanto x quanto x0, podem ser positivos ou negativos, né? Dependendo se está à direita ou à esquerda da origem do zero. A velocidade também pode ser positiva ou negativa, dependendo se o carro está indo no sentido positivo do referencial para a direita, ou negativa se o carro estiver indo para a esquerda, né? Enfim, essa equação que vocês estão vendo, a gente chama ela de função da posição em relação ao tempo. Por quê? A posição x é uma função do tempo. Imagine que você conheça os valores de x0 e da velocidade. Então, se eu te perguntar qual é a posição do carro no instante de tempo 2 horas, o que você tem que fazer? Pegar o x0 mais a velocidade vezes 2 horas, fazer essa conta. Isso vai te informar qual é a posição que o carro vai ocupar no instante de tempo 2 horas. Então, para qualquer valor de tempo que você joga nessa equação e faz essa conta aqui do lado direito, isso vai te dar como resultado a posição do carro naquele tempo. Então, a posição é uma função do tempo, né? Uma vez que você conhece a posição inicial e a velocidade do carro, é possível você prever aonde o carro vai estar em qualquer tempo que você queira. Basta substituir o tempo aqui e fazer essa conta. Esse é o significado físico dessa função. Então vamos para um exercício, né? Vamos para um exercício aqui para ver como é que isso acontece na prática. Então imagina que você tem uma partícula se movendo em linha reta, com a velocidade constante, num certo referencial, e sabe que inicialmente ela estava na posição 600 metros e que 20 segundos depois sua posição mudou para 200 metros. Determine, letra A velocidade da partícula, letra B,
a posição da partícula. Então vamos fazer esse exercício aqui, eu vou fazer no caderno com vocês. A posição inicial do carro era 600 metros. Vamos continuar no problema ali. 20 segundos depois, sua posição mudou para 200 metros. Então, eu sei que depois de 20 segundos, a posição do carro mudou. Agora eu já estou usando só X, é a posição final. Ele mudou para a posição 200 metros. Se eu quiser fazer um desenho para entender melhor o que está acontecendo, estou desenhando aqui um referencial X em metros. O zero vai estar em algum lugar, né? Ele estava inicialmente na posição 600. Vou desenhar um carrinho aqui. E depois de um certo tempo, ele foi parar na posição 200 metros. Ou seja, já consegui até entender aqui que ele caminhou, no caso aqui, para a esquerda, né? Então é isso que o problema está dizendo. E tudo isso aconteceu no intervalo de 20 segundos. E aí ele vai perguntar, letra A, qual é a velocidade dessa partícula? Eu desenho um carro aqui, nem sei se é carro, né? O exemplo fala de uma partícula. Mas vamos pensar que é um carro. Então, letra A, velocidade da partícula. Bom, velocidade, eu sei que velocidade é igual a ΔX, variação da posição, deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo. Isso, no fundo, é velocidade média, mas como o exercício me disse que a velocidade é constante, então essa fórmula vale também para velocidade. Velocidade é constante, posso usar ΔX sobre ΔT. E aí eu vou fazer aqui a conta. Então ficou a posição final menos a posição inicial dividido pela variação do tempo. Posição final foi 200 metros menos a posição inicial foi 600 metros, menos 600 metros, dividido, o enunciado já me diz que o intervalo de tempo foi 20 segundos. Então, dividido por 20 segundos. Isso vai ser igual a 200 menos 600, menos 400 metros, dividido por 20 segundos. Cortei o zero aqui, 40 dividido por 2, isso aqui vai dar menos 20 metros por segundo. Então tá aí a velocidade do carro. Bom, então a velocidade do carro é 20 metros por segundo. A cada segundo o carro se desloca 20 metros. E esse menos aqui significa o quê? Ele está indo para a esquerda, né? Estou falando de esquerda aqui porque eu desenho um referencial cujo sentido positivo aponta para a direita. E aí, nesse caso, o negativo significa para a esquerda, né? Então, a letra A está feita. Vamos na letra B. Calcule a posição do carro 30 segundos após o instante inicial. Então, na letra B, ele quer qual é a posição do carro no tempo, né? 30 segundos. É isso que ele quer saber aqui, ó. Qual a posição do carro no tempo 30 segundos. Para isso eu vou usar a função posição. A função posição qual é? No MRU, né? No MRU, eu sei que a função posição é posição final, x, é igual a posição inicial, x0, mais velocidade vezes o tempo. Eu conheço a posição inicial do carro? Conheço. 600 metros. Então sei que aqui é 600. Eu conheço a velocidade do carro? De graça no enunciado não, mas eu acabei de calcular. Deu menos 20. Aqui é preciso ter cuidado. Você não pode esquecer do sinal, porque essas equações, elas dialogam com o referencial. Então elas precisam entender se é mais, se é menos e o que significa isso. Então como é que ficou aqui neste caso? Neste caso, a função posição ficou posição inicial, que é 600,
mais V, só que o V é menos 20, então mais menos 20 dá menos 20 vezes T. Agora o que eu quero? Eu quero a posição no tempo 30. Então o que eu tenho que fazer agora? Pegar esse tempo aqui e botar 30 e fazer a conta. Então ficou x igual a 600 menos 20 vezes 30. Quanto que vai dar isso? 600 menos, aqui 2 vezes 3 dá 6, então menos 600, e vai dar 0. No caso aqui a unidade da posição, a gente está trabalhando com metros, então a posição do carro vai ser 0. Isso significa que o carro andou uma distância 0? Não, porque eu não estou calculando distância. Eu estou calculando a posição final do carro. E observem que o carro ele estava inicialmente na posição 600. 20 segundos depois, ele estava na posição 200. Percorreu 400 metros de distância. E no tempo 30 segundos, ele que estava no 600, ele foi parar na origem, no 0. Então, o fato dele estar no 0 significa que a posição x dele é 0. Mas se ele estava no 600 e terminou no 0, ele percorreu 600 metros. Então, esse daí é o exercício. Vamos ver mais um exercício aqui para a gente fechar. Então, é assim que a gente vai utilizar essa função da posição, tá? Repare que muitas vezes o problema não vai te dar de graça isso não. O problema vai te descrever uma situação e cabe a você projetar, desenhar o referencial, imaginar ali e identificar essas variáveis quem é quem. Então isso é um trabalho de interpretação física que você tem que ter, né? O último exercício aqui dessa aula é um exercício do livro, né, do nosso livro, exercício 17, do capítulo de movimento retilíneo uniforme, livro do Newton, Ellow e Walter. Olha o que está dizendo esse exercício, né? Ele está dizendo o seguinte: a figura mostra dois móveis pontuais A e B, duas bolinhas aqui, em movimento uniforme, com velocidades iguais a 11 metros por segundo e 4. Então o A está a 11 metros por segundo e o B está a 4. Repare que o A está mais rápido que o da frente, né? A situação representada na figura corresponde ao tempo inicial T0 igual a 0 segundos. Então ele pede, determine, letra A, as funções horárias, né, para o movimento de A e de B. Letra B, o instante em que A e B se encontram. E letra C, as posições de A e de B no instante do encontro. Então vamos com calma. Na letra A, pede para descobrir as funções da posição. Então vamos aqui, ó. Vou desenhar de novo o referencial no meu caderno aqui. Aqui posição x em metros. Aqui é o 0. O A está na posição 20 no início. O enunciado me falou que ele está a 11 metros por segundo, então já vou anotar aqui para facilitar. O B está na posição 90. Ele também está indo para a direita, só que a velocidade dele é 4 metros por segundo. Isso tudo o enunciado me falou. Então está aí o desenho da situação. E ele quer a função da posição. Eu sei que a função da posição é x, posição final, é igual a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui é a fórmula geral da função posição. Agora eu vou tentar descobrir qual é a posição, a função posição para a partícula A. Então estou escrevendo aqui, x do A vai ser igual. Então aqui eu tenho que descobrir qual é o x0, qual é a posição inicial do A. Nesse problema, que aqui já é o tempo 0, o A está ocupando a posição 20, positiva, à direita da origem. Então o x0 do A é 20, mas qual é a velocidade do A? O enunciado me diz que é 11 metros por segundo, e ele vai para a direita, ele vai para o sentido positivo do referencial. Então é mais 11, então no lugar do V, vou colocar aqui, ó, mais no lugar do V, 11 vezes o tempo. Então essa é a função posição da partícula A. E para a partícula B?
Para a partícula B, eu tenho que buscar qual é a posição inicial da partícula B. Ele está na posição inicial 90, então é 90 mais a velocidade do B. A velocidade do B é 4, positivo também, porque vai para a direita, mais 4 vezes o tempo. Então tá aí a função posição da B. A letra A só pede isso. Letra A está feita. Vamos para a letra B. Em qual instante A e B se encontram? Então eu quero saber aqui em qual instante eles se encontram, né? E aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que usar um raciocínio lógico, que é o seguinte: A e B só vão se encontrar se no momento do encontro, o que é necessário acontecer? Duas partículas só se encontram e naquele instante do encontro eles ocuparem a mesma posição. Eles precisam ocupar a mesma posição para acontecer o encontro. Então a condição matemática para acontecer o encontro tem que ser o quê? A posição do A tem que ser igual à posição do B. Então isso não é uma equação da física, não é uma equação que está no formulário. Isso é um raciocínio lógico que você tem que ter a partir do problema que você interpretou. O problema te pergunta: quando um cara encontra o outro? Ora, um cara só encontra o outro se eles ocuparem a mesma posição no instante desse encontro. Então agora eu vou pegar as funções posição de cada um. Eu sei que a função posição do A é 20 mais 11t, do B é 90 mais 4t. Eu sei que no encontro essas posições elas precisam ser iguais. Então vou igualar essas funções e ver em qual instante de tempo que isso acontece. Então como é que ficou aqui, ó? XA ficou 20 mais 11t, tem que ser igual a XB, que é 90 mais 4t. Então vou isolar o tempo aqui do lado esquerdo, ficou 11t, esse 4 eu jogo para o lado de cá, menos 4t, passo o 20 para o lado de lá, né? Fica 90 menos 20. Então aqui ficou como? 11 menos 4, ficou 7 vezes o tempo, tem que ser igual 90 menos 20, 70. Passo o 7 dividindo, ficou uma conta simples, 70 dividido por 7 é igual a 10. Como aqui eu estou trabalhando com a posição em metro, né, e o tempo, a velocidade em metros por segundo, esse tempo aqui ele tem que estar na unidade de segundos. Então está resolvido esse exercício. Bom, ficou faltando a letra C. A letra C pergunta qual é a posição em que uma partícula encontra com a outra. Como a gente acabou de encontrar um instante de tempo que isso acontece, 10 segundos, basta você pegar a função posição ou da partícula A ou da partícula B, tanto faz, e no lugar do tempo você substitui os 10 segundos. Com isso você vai encontrar a posição 130 metros. Então essas partículas vão se encontrar na posição 130 metros. Então esse daí seria considerado um exercício difícil dentro do MRU. Por que ele é considerado difícil? Porque além de você ter que interpretar o problema, você precisa ter um raciocínio lógico que não vem de uma fórmula pronta. Você precisou criar a seguinte equação: para acontecer o encontro, a posição do A tem que ser igual à posição do B. Isso só pode vir do raciocínio lógico seu, da interpretação do problema. Então isso torna esse problema difícil. É isso. Vou passar, né, vai ter exercícios para que vocês trabalhem esses conceitos. E na semana que vem a gente trabalha a parte dos gráficos do MRU. Então, bom trabalho a todos. Um abraço.